palestra do período da manhã, a palestra intitulada Importância das Decisões Orientadas por Dados e Informações, Jornada da Data Driving. Será proferida pelo senhor Henrique Portela, o CEO do Maps Data Group. Ele já está no ar e nós vamos sintetizar o currículo do nosso ilustre convidado e palestrante. Henrique Portela, CEO do Maps Data Group. Apaixonado por dados, entende que a tomada de decisão baseada em dados pode mudar o mundo. Com graduação MBA e extensão pela PUC do Rio Grande do Sul, FGV e Universidade de Chicago, nas áreas de análise de sistemas, business, gerente de projetos, ciência de dados e inteligência artificial. É empreendedor em série da área de Data e Analytics, tendo fundado, junto com outros apaixonados pelo tema, empresas como Imaps Inteligente, Data Lakers, 4Labs e Urbaplan, dentre outras, que formam o Imaps Data Group, os quais já apoiaram mais de uma centena de grandes empresas no Brasil e no exterior, na expansão da cultura no uso de dados para a tomada de decisão. É um currículo sintetizado, como nos informamos no início. Eu pergunto ao doutor Henrique se está nos ouvindo bem. Ouço bem, sim. Estão me ouvindo e vendo a minha tela também? Perfeitamente, áudio e vídeo perfeito. Eu passo agora a apresentação para o senhor. Tenha uma boa apresentação. Muito obrigado, um bom dia a todos. Meu nome é Henrique Portela, eu gostaria de agradecer o convite da ACE, na pessoa do professor Roberto de Oliveira, o presidente, e a todos aqui presentes hoje. Pessoal, o meu desafio aqui hoje é fazer uma costura entre o nome da palestra é a Importância das Decisões Orientadas por Dados e Informações, a jornada Data Driven, mas o apelido dela é olho para o gato ou para o peixe? Olho para LGPD ou uso Big Data? Isso está na cabeça de todo mundo hoje. Como é que eu faço isso, que é hoje o que movimenta o mundo, sem ofender uma lei, né? E é esse o meu desafio aqui hoje com vocês, pessoal. Então, eu queria só refletir um pouquinho, antes de entrar no tema Big Data, né? Por que LGPD, né? Vocês devem conhecer o Harari tem falado muito sobre futuro, ele é autor de alguns livros importantes da atualidade, como Sapiens e Homo Deus, e da obra do Harari interessa aqui para a nossa conversa hoje, quando ele fala da mudança dos ativos ao longo da história, né? Na antiguidade, nós tínhamos as terras como principal ativo, e isso praticamente dividiu a sociedade entre aristocratas e plebeus, e mais tarde, agora, alguns séculos atrás, principalmente depois da Revolução Industrial, a terra não é mais o ativo mais importante, passaram a ser as máquinas, né? Então, se a gente pega ao longo da história, primeiro as terras e depois as máquinas, praticamente todas as grandes fortunas pessoais e familiares, todos os países avançados, eles foram importantes em lidar com uma dessas dois ativos mais importantes ao longo da história. E a gente está passando por uma revolução. A gente está passando por uma revolução onde dados passam a ser o ativo mais importante. E qual é a divisão que vai ser feita aqui entre as pessoas hoje, no futuro, a partir do domínio dos dados, né? Essa é uma pergunta que não tem resposta ainda, e ela está sendo construída ao longo da história, mas o ponto principal que a gente falou lá em cima é por que LGPD? Porque, gente, quando tem ativos importantes envolvidos, o homem cria leis para regular isso, porque há uma demanda muito grande por esses ativos, todo mundo quer estar na frente, e as leis vêm para regular. Então, quando a gente fala da LGPD, que segue a lei europeia e de outros países, e essas leis começaram a ser construídas na última década, é uma prova irrefutável de que dados hoje é um ativo importante e ele guia o nosso futuro, e por isso vem leis para regular esse futuro. Pois bem, gente,
De repente vocês olham e dizem, pô, mas será que a gente não está exagerando quando a gente fala dessas coisas dos dados? Será que é isso mesmo? Eu trago aqui um gráfico onde mostram as principais empresas do mundo hoje. E se a gente der um zoom nesse gráfico, pessoal, vocês vão ver ali que o tamanho da bola é o tamanho da empresa, e a cor da bola é de que setor ela vem. E todas que nós temos roxinhas aqui, ó, entre esse ciclo aqui, esse círculo das maiores empresas do mundo, todas as que nós temos roxinhos são empresas de tecnologia. A Apple, a Microsoft, a Alphabet, que é a dona do Google, Facebook, a Samsung, e assim vai. E mesmo essa aqui, ó, que está aqui como varejo, se a gente olhar para a Amazon, será que a Amazon é varejo ou é tecnologia, né? A única intrusa aqui no meio é petróleo dos árabes, na verdade, né? Então, gente, o mundo já é dominado por dados. Dados é o maior ativo hoje e as empresas de tecnologia que lidam com isso são as maiores empresas do mundo hoje. Só que quando a gente volta para casa de uma palestra e entra na nossa empresa, a pergunta do empresário ou do líder de uma organização é: como é que eu faço a minha organização, seja ela no mundo privado ou público, ser mais eficiente, ser mais eficaz, usando dados? Eu tenho que jogar no ataque ou eu tenho que jogar na defesa, porque eu também tenho LGPD? Isso é o que está na cabeça de muita gente hoje, né? Então, imaginem o seguinte: eu tenho vários sistemas internos, eu tenho lá o meu sistema, o meu RP, eu tenho meus sistemas onde eu tenho relacionamento com meus clientes, e eu passo a ter, ao longo aí da última década, principalmente, uma série de outros dados que são gerados, internet das coisas, os documentos, os nossos contratos, todos os dados que vêm da web. E é pequeno, gente, é pequeno dizer, trazer isso para apenas o dado sobre as pessoas. Quando a gente está falando do mundo de Big Data e Data e Analytics, o dado sobre as pessoas é apenas uma parte. Quando eu estou olhando, por exemplo, dentro da Amazon, estou olhando como é que eu sou mais produtivo, eu posso estar olhando para mim se as minhas esteiras estão andando bem, se o meu sistema de entregas está funcionando, uma série de dados. Se eu estou numa indústria, eu posso estar olhando os logs que as máquinas estão gerando para entender quando eu vou fazer manutenção, se eu posso acelerar ou não algum processo, o log de uma máquina acelerar a máquina que vem a seguir no processo de produção. Se eu estou falando da agricultura, eu posso tirar foto da minha lavoura e a imagem é um dado, e entender que partes da lavoura que eu tenho que aplicar defensivo. Isso tudo é dados gerando decisão e não tem a ver com as pessoas. Então, quando a gente fala o seguinte, quando eu falo do mundo de Big Data, eu tenho que jogar no ataque para mim ser mais eficiente, a minha organização mais eficiente. Sim, isso aqui geralmente se chama de Data e Analytics. Eu estou falando de Business Intelligence, eu estou falando de Big Data, eu estou falando de ciência de dados, de Machine Learning e inteligência artificial. Eu tenho que trazer isso para dentro da minha organização. E muitas organizações já fazem isso no mundo. Só para mim pegar um exemplo aqui, voltando aqui, a Amazon, por exemplo, ela faz tudo isso que eu comentei com vocês agora e ela está atuando no ataque, se tornando muito mais produtiva para, no final do dia, oferecer para nós, consumidores, um produto muito mais barato do que seria se ele passasse por um ciclo ineficiente. Então, ela faz isso para nos beneficiar enquanto consumidor. Talvez, às vezes, ela nos mande um e-mail marketing que a gente não goste, e daí a gente tem que, opa, para aí, passou do ponto. Mas eu também queria que vocês percebessem que quando a gente fala de passar do ponto, não é só para a pessoa que é o cliente, às vezes é para a pessoa que é o funcionário, ou parceiro da Amazon. A Amazon usa sistemas para automatizar, através de inteligência artificial, para quais entregadores, que são basicamente pessoas físicas, que ela vai largar as encomendas delas para chegar na última milha, que é a casa do cliente. Ao ela fazer isso de forma totalmente automatizada, talvez ela tenha passado um pouco do ponto, onde já temos aqui uma reportagem agora, de junho de 2021, de um entregador dizendo que ele foi demitido por um robô que tomou decisão na Amazon, que mandou um e-mail para ele de forma automática. Então,
Quando a gente fala de LGPD, essa é a primeira lei de muitas que vão vir dessa preocupação ética quando, além dos negócios, a gente toca na vida das pessoas e como toca nessa vida. Então, como a gente trabalha com grandes organizações privadas e públicas no Brasil e no exterior, o nosso caminho tem sido ajudar as organizações a pensar o seguinte: eu tenho muito dado, gente, que nenhuma lei me tranca hoje de eu tratar eles, a não ser a ética. E daí a gente precisa se preocupar, qualquer coisa que eu faça, mesmo que não tenha uma lei, se eu estou tratando com ética. Agora, quando eu tratar de dado pessoal, eu preciso jogar na defesa antes de transicionar para o ataque. Eu preciso entender o que eu estou fazendo com aquele dado pessoal antes de tomar uma decisão em BI, Big Data, ciência de dados, machine learning ou inteligência artificial. Então, essa simples visão aqui tem que estar na cabeça de todo mundo para pensar, dentro da minha organização, como é que eu me organizo para, sim, usar tudo isso que o mundo me permite hoje, mas também jogar na defesa naquilo que a lei me limita hoje. Então, essa figura traduz o que a gente trabalha com os nossos clientes, usar o mundo novo no ataque com cuidado na defesa em relação à lei. E quando a gente ajuda os nossos clientes a organizar esse ataque, o que a gente ajuda eles a perceber que é data analytics, big data, machine learning, não é tecnologia. Tecnologia é só um meio que nos permite acelerar isso e fazer coisas que nós não fazíamos. A coisa mais importante que tem que estar na cabeça de todo empresário, de todo líder de uma organização que quer transformar ela, é a palavra decisão. Uma organização ela é resultado de todas as decisões que ela tomou no passado, assim como nós, enquanto pessoa física, né? Não interessa o setor que ela está, ela é resultado das boas decisões. E esse cidadão aqui chamado Jay Forrester, eu quero lembrar o ano 1960, não existia Big Data, não existia um conceito difundido de inteligência artificial, embora já existisse possibilidades disso na época. Esse cidadão aqui explicou, através de uma coisa chamada teoria de sistemas, que qualquer organização pode ser reduzida nesse ciclo. Que ciclo é esse? Uma organização toma decisões, essas decisões viram ações e as ações deixam rastros de informação. Se eu conseguir, na minha próximo ciclo decisório, entender as informações que eu tenho das ações anteriores, eu vou tomar melhores decisões. Isso vale para o planejamento estratégico, gente. Se a cada planejamento estratégico eu olhar tudo o que aconteceu em relação ao último, eu vou tomar decisões muito melhores do que se eu partir do zero. Vale para decisões táticas. Se a cada dia eu tomar decisões operacionais do meu negócio, mais táticas do meu negócio, olhando para o que aconteceu ontem, eu vou tomar decisões muito melhores. E vale até para pequenas decisões operacionais, que eu vou falar daqui a pouco. Mas um ponto importante em tudo isso, pessoal, o que mudou de 60 para cá? Lá em 60 nós falávamos muito em informação. Essa informação vai estar, se eu tomei uma decisão estratégica, o que a imprensa publicou, alguns tipos de dados que a gente tinha muito primitivos, mas hoje, gente, muita coisa migra para os bancos de dados internos ou externos. Então, nós estamos na época onde eu tenho que saber transformar os dados em informação para tomada de decisão. E daí a gente pega um segundo autor que fala de redução de incerteza. Por mais que seja mágico hoje falar em inteligência artificial, em tomada de decisões baseada em dados, nós nunca podemos deixar fugir da nossa cabeça que decisão envolve risco sempre. Então, não é porque a gente tem dados, que a gente tem inteligência artificial, que a gente vai passar a tomar decisões que não gerem erros. Não. O que nós vamos fazer com isso é usar os dados para transformar a informação para reduzir a incerteza. Seja eu olhando para um relatório, para uma tela, ou colocando num algoritmo, eu vou passar a tomar decisões que geram menos erros, mas não zeram os erros, porque eu reduzo a incerteza. Isso tem que estar entendido por todo mundo. Vou dar um exemplo aqui para vocês falando disso. Como é que uma organização pode, então, ter um ciclo desse e tomar decisões baseadas em dados?
Olhem para essa sala aqui, onde a gente vê dados sobre tudo que está acontecendo nessa organização aqui, e tentem rapidamente lembrar uma empresa que poderia ter essa sala, onde que vocês pensassem, pô, essa deve ser a... Pensem na cabeça de vocês. Alguns devem ter pensado, talvez seja a Uber, né? Eles estão aí analisando tudo o que está acontecendo no mundo e tomando decisões em cima disso. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que a Uber é uma das empresas mais direcionadas a dados do mundo. Mas essa sala aqui é de uma empresa tradicional chamada AT&T. Eu não sei se a Uber tem uma sala desse tamanho, mas não necessariamente, embora seja importante, não necessariamente a gente precisa pensar em decisões desse tipo aqui. Quer ver como é que a Uber é direcionada a decisões baseadas em dados? A Uber põe lá na mão do motorista, a pessoa mais básica da organização dele, os dados transformados em informação, dizendo o seguinte: senhor motorista, você está aqui no centro de São Francisco e lá no Pier 45 tem muita gente pedindo Uber nesse momento. Por isso, lá a tarifa está 2 vezes a tarifa que está aqui. Tome a sua decisão, senhor motorista, se você quer despender tempo e recursos e combustível para se dirigir até lá. E o motorista toma a decisão dele se ele vai ou não fazer isso. Então, a Uber consegue ser data-driven lá no chão de fábrica, lá na parte mais operacional. Se a Uber estivesse tentando tomar essas decisões aqui, ela não ia conseguir tomar isso em 500 grandes cidades do mundo. Mas aqui ela consegue em milhares ou milhões de chamados a todo momento. Nesse momento que eu estou falando, tem centenas ou milhares de motoristas de Uber tomando esse tipo de decisão lá na ponta. Então, gente, fica para nós o desafio, e eu já vou encaminhando aqui mais ao final. Se nós temos uma organização e a gente quer trabalhar para transformar o dado bruto e tomar decisões por ela, eu vou dar uma pequena dica de como pensar sobre isso, tá? Uma pequena dica é usar isso que se chama de DIKW. O DIKW fala de transformar dados brutos em informação, informação e conhecimento, daí vem o K do inglês, e conhecimento em sabedoria. O que é a sabedoria? Nós já vamos chegar lá. Então, imaginem, eu vou dar um exemplo hipotético, que vocês estão num avião, é a primeira vez que vocês estão pilotando aquele avião e aparece um número 10.000 piscando. Até esse momento, gente, se só tem um número 10.000 piscando, não quer dizer nada. Pode querer dizer 10.000 segundos para mim chegar no meu destino, pode querer dizer 10.000 litros de combustível, ou pode querer dizer a altura que eu estou. Mas se eu vou ali e limpo o mostrador, agora eu tenho o dado classificado. O dado, quando ele está classificado e me dizendo o que ele é, ele vira uma informação de fato. Então, está me dizendo que é o seguinte: eu estou a 10.000 pés acima do mar. Opa, agora eu tenho uma informação de fato. Ainda eu ter a informação não resolve todo o meu problema se eu não entender o contexto que eu estou. 10.000 pés acima do mar quer dizer uma coisa, não se preocupe, mas 10.000 metros, se eu olhar para o lado, tiver um mapa e contextualizar que eu estou a 10.000 metros numa região de montanhas, 10.000 pés numa região de montanhas de 12.000 pés, isso significa que eu estou em perigo. Isso é transformar a informação em conhecimento no contexto. Mas eu vou, se eu não tiver a sabedoria de tomar uma decisão de subir 2.000 pés, eu vou morrer grudado na montanha com todo o conhecimento à minha disposição e não vai ter adiantado de nada. Gente, isso é o que um piloto precisa fazer, e é uma situação muito simples, porque ele tem o dado, a informação, o conhecimento, ele toma a decisão e executa. O que é a dificuldade nas empresas, pessoal? A dificuldade nas organizações é que isso aqui é dividido entre equipes. Eu tenho uma equipe que organiza os dados. Geralmente ela está dentro da TI. Essa equipe organiza os dados para uma segunda equipe que envolve analistas de negócio de uma área e analistas de TI, transformar isso aqui em dashboards, em algoritmos, processar aquele dado, para deixar para alguém
lá na área de negócio, todos os dias tomar uma decisão a partir daquele indicador, daquele algoritmo, daquilo que está ali. E isso, creiam em mim, atendendo várias empresas, é a maior dificuldade dentro das empresas. Unir pessoas para trabalhar em prol de transformar ela numa organização data-driven. Essa é disparada hoje a maior dificuldade das empresas. De certa forma que muitas delas tentam contratar o que se chama hoje de me fugiu, um unicórnio, né? Que é o ser que eu vou contratar aqui não sei bem o que é um cientista de dados, mas eu vou contratar um cientista de dados porque ele que vai fazer tudo isso aqui. E não adianta, pessoal. A gente tem que trazer pessoas que consigam, na verdade, a gente tem que unir esses times aqui para conseguir construir. Porque não vai ter alguém muito bom em TI que vai tomar decisões do dia a dia, e a pessoa que toma decisões do dia a dia, ela vai precisar da TI, e essas pessoas aqui vão precisar desse pessoal construindo os instrumentos que realmente vão fazer diferença. Então, não há outro jeito do que botar os times para conversar dentro das organizações e estarem prontos para esses desafios. Dito isso, que é para mim o maior desafio hoje, eu estou pronto para fazer uma aposta aqui, pessoal. Uma aposta pessoal, isso não sai de nenhum livro, né? No que vão se dividir, qual vai ser a divisão da sociedade no futuro, né? Não é mais entre aristocratas e plebeus, capitalistas e proletários, mas sim em pessoas e organizações que são analíticos e não analíticos. Aqueles que conseguem transformar o dado de forma ética em algo que ajude a tomar melhor decisões e entregue melhor serviços mais econômicos para a sociedade, e os não analíticos que ficarão para trás, em termos de pessoas e em termos de organizações. Era isso que eu queria trazer hoje, pessoal. Agradeço a disponibilidade de vocês e fico à disposição para qualquer questionamento. Olha, Henrique, a primeira tela valeu a palestra inteira. Eu estou, assim, abismado com a nova visão da LGPD, que eu estava comentando aqui com um amigo meu, é problema de CPF. E o CNPJ? Onde é que entra nessa? Vamos supor que um concorrente teu pega um drone e vai fotografar a plantação do seu vizinho ou de outra pessoa que descobre alguma coisa que pode ser uma informação fundamental para condenar a concorrência. Pois é. Então, levantasse essa questão muito, muito, muito bem levantada. E também essa questão do power shift, ou seja, no começo era a terra, transformada em plebeu. Segundo ponto, aí a indústria tirou o valor da terra. Agora, o conhecimento está tirando pessoas que... Então, eu vou colocar na terceira troca de poder, vai ter o produtor de conhecimento e o usuário do conhecimento. Não seria assim? Perfeito. Boa aposta. Eu acho que são todas apostas, muito boa aposta, professor. Então, tá bom. Eu gostaria de agradecer a sua atuação aqui, brilhante. Nós queremos reproduzir esse evento, ampliar, para dar mais chance às pessoas perguntar. Na verdade, esse evento aqui, esses 4 eventos, que LGPD é o Big Data, foi só uma amostragem para saber quais são as tendências de assuntos que a ACE pode abordar, que é do maior interesse da população. Então, é isso. Então, nós saímos com essa tua palestra aí com muito maior certeza da nossa decisão, que aquela questão gerencial, tu falaste, gerencial estratégica, não mudou desde 1960. Só a quantidade de fatores intervenientes na decisão é que mudou. Tá? A quantidade de dados aumentou muito, informações, essas coisas. Olha, meus parabéns, eu gostaria, sim, de agradecer muito a sua presença e gostaríamos de renovar a sua presença mais em outra ocasião, tá bom? À disposição. Tá legal. Então, muito obrigado. Eu vou passar ao mestre de cerimônia aqui, o nosso colega engenheiro Ivan, para fazer as outras considerações.
Nós agradecemos ao doutor Henrique Portela pela brilhante participação e, com certeza, trouxe mais brilho e enriquecimento para os participantes deste evento. Contamos com o senhor em outras atividades para 2022. Muito obrigado, em meu nome, em nome do presidente e da diretoria da SEA.